Padre Fábio, a história é a seguinte. Uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de, olha, com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, padre, o senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento, e eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama, e entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali, depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que diz também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo.
a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras, mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós, mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar, para condenar não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos, mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. É uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender essa parceria entre Deus e a humanidade. Ou até mesmo para perceber que nesta parceria a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame, é porque Ele já me deu amor anteriormente. Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar no dia a dia da minha vida
Como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo. Mas não sou eu que sabia o nome do Cristian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Cristian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas. Estou dentro da van e a menina já está falando, padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu. Tá vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé tem que nos dar a confiança de que ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita, numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores. É claro que eu respeitei. Eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu. Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora? Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então, uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste. A insistência não é para modificar o que ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir, e aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para ele, tem que pedir para nós, é para que a nossa natureza esteja iluminada
para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Meio com uma mensagem, foi a Sandra que mandou, lá de Brasília, um texto da Cora Coralina, que eu gostaria que ficasse para nós hoje, para nos ajudar a refletir as questões que nós temos aqui no programa. Um repórter perguntou, Cora Coralina, que é uma grande poetisa, goiana, que perguntou para ela assim: Cora Coralina, o que é viver bem? E ela disse: eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo para você, não pense também. Não diga eu estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo isso. Eu não digo estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Bem, eu não posso falar isso ontem porque eu dormi a tarde inteira, né? Porque eu cheguei uma noite sem dormir, precisei dormir. Contrariei a Cora Coralina ontem. Também não diga para você que está ficando esquecido, porque assim você fica mais ainda. Precisa tomar muito cuidado com o que você pronuncia a respeito de você mesmo. Cuidado. Estou muito esquecida. Para com isso. Comece a pensar positivo. Não fique se colocando tantos defeitos assim, porque você acaba assumindo esses defeitos. Nunca digo que estou doente. Digo sempre, estou ótimo. Nunca digo que estou cansada. Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz está ficando cansada e é esquecida, mais que esquecida e cansada você fica. Está ouvindo, dona Ana? Me escute bem que agora eu vou dizer para a senhora. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. É verdade. Então, silêncio. Não reclame. Ela diz: sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e trago comigo todas as idades. Mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás. Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Se alguém vai ter que me enterrar... Não, desculpe, ela diz: sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias os limites da minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor e me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade a gente também aprende. É um bonito texto? Cora Coralina já morreu, já faleceu, mas ela não permitiu que a vida ficasse morta dentro dela, né? Isso é
É muito edificante a gente ouvir um testemunho assim. Pessoas que não permitem o abatimento da alma, né, minha gente? Porque dificuldade nós sempre temos. Por isso que eu gosto de ser sempre portador de uma palavra que seja de incentivo, de luta. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não. É para a gente descobrir o valor da luta. O que Jesus propõe para todas as pessoas que ele encontra é luta. Não se acomode nos seus defeitos. Não se enterre antes da hora, né? Como diz a Cora Coralina no texto. Sei que alguém vai me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Às vezes nós nos enterramos. Nós começamos a morrer antes da hora, né? Nós antecipamos o processo do sepultamento quando eu descubro que já não estou mais cultivando alegrias, quando já não estou mais recebendo a luz do dia, quando eu não estou mais festejando as minhas possibilidades, quando eu me acostumei com a vida. A vida não pode, você não pode se acostumar com a vida. A vida precisa ser sempre uma experiência de encanto. Hoje eu preciso me encantar com aquilo que eu tenho. É por isso, minha gente, que não existe resposta pronta. Nós não temos possibilidade de dar resposta pronta para os problemas de ninguém. Porque a vida, antes de ser uma resposta pronta, ela é uma pergunta que vale a pena. Você se interrogar o tempo todo, o que hoje eu posso fazer para melhorar o mundo, não é? E isso ser uma mística que nos conduz, que nos leva, que leva a mim, que leva a você. Essa mística que não permite que a gente pare no tempo, mas que a gente acolha cada dia, a cada instante, com uma possibilidade. E voltamos ao texto dela, bondade é uma coisa que a gente aprende. Aprender a ser bom, aprender a dar valor na vida, não é verdade? Às vezes nós vamos amortecendo o nosso coração, nós vamos nos acostumando com as dificuldades que a gente tem, e a gente acaba deixando de aprender a bondade, a gente acaba deixando de aprender o que verdadeiramente na vida vale a pena. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Padre, mas é tudo mesmo. Tem que ser assim? Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores. Mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde. Tenho o meu esforço nessa história, tem. Mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil, aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema, aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. Quando nós estamos diante de uma situação difícil
É muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não vai dar certo não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Eu não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. E às vezes, tudo está tão difícil. Não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos, não tem. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim. Chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Modifique o combustível que você está colocando na sua vida. Comece a permitir que a vida seja melhor. Deu certo com outras pessoas, pode dar certo também com você. Anime-se. Resolva as suas questões. Peça perdão a quem você precisa pedir. Reconcilie-se com aqueles que estão afastados, distantes. Talvez nem seja para reaproximar, reestabelecer vínculos, não. Só para você aliviar o coração. Para você não carregar mais essas mágoas.
Perdoar não significa trazer o outro de volta para a vida da gente. Às vezes a gente perdoa justamente para que a distância seja leve, seja benéfica a mim e ao outro. Seja mais feliz. Comprometa-se com Jesus. Descubra o desdobramento desta fé em Deus, que pode lhe fazer acreditar um pouco mais em você. Tenha mais disposição para viver o sofrimento na hora certa, para que muito em breve você fique livre dele. O sofrimento tem que ser uma passagem para nos tornar melhores. Ele não precisa ser definitivo. A luta é definitiva, mas o sofrimento da luta é de vez em quando. Lutar não precisa ser sinônimo de dor, de mágoa, de sofrimento, não de peso. A luta pode ser para nos fazer felizes. No momento em que você luta, você precisa estar feliz, porque você está sabedouro de que está fazendo a coisa certa. Então a gente descobre que o Natal pode ser todos os dias, porque essa luta de renascimento não para dentro de nós. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, porque é assim. Ah, mas por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade, é uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo e ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla a vida. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual que, estou andando, mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando. Eu vou fazendo uma regra aqui, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada, que vai me colocando ao lado da vida, num paralelo com a vida, e vou pensando, é assim que a vida gosta. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E aí você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente acha, a gente tem essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Transgredir é obedecer. Obedecer à vida, o movimento dela. Está cansado? Transgredir é descansar, já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Está precisando ficar calado? Fique. Neste tempo em que todo mundo fala, transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário. E aí, tudo aqui, a vida está passando aqui do lado, eu vou observando, ela não vai se curvar a mim, não adianta eu chorar, ela não muda quando eu choro, ela não fica mais boazinha quando eu reclamo, ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre, escasseado, vilipendiado. Não, ela continua, ela segue, ela tem o seu caminho, ela tem as suas regras e não está nem um pouco interessada no que nós estamos achando ou pensando dela. Ela é dona. Eu sou um súdito. Você é súdito da vida. A vida está aqui, e a sombra dela é a morte, é a mesma coisa. Não são duas entidades. Tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades
a vida e a morte. Não, é um movimento só. Quando eu respiro, eu faço um movimento de vida. É o primeiro que eu fiz. Faço o último. Parou para pensar nisso? Quando você nasceu, você fez isso. Começou. E você vai terminar assim. Eu vou terminar assim. Não se renovará. Então, é o mesmo movimento. Vida e morte. Aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver. Aquilo que nos faz viver também pode nos matar. Estamos aqui. A vida tem as suas regras e uma regra é essa. Ninguém tem obrigação de nos fazer felizes. Seja amigo de 1 milhão de pessoas, mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo. Acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas próximas a você. Mas não se iluda. Chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que lhe será oferecida pelos outros, mas por você mesmo. É o que você se dá, em última instância, que conta. Você se oferece. É o que você está se dando neste momento. É o que você está alimentando neste momento. Fica. É o que basta. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala, olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse.
Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós, humanos, nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste Calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém,
mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade beoniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. A gente sabe que na lógica dos nossos amores é muito fácil a gente amar quando a gente tem razão para amar.
Mesmo porque às vezes na vida nós achamos que para o amor existir é preciso que haja uma razão. E geralmente é assim que funciona. Não só achamos, como é assim que funciona. O amor gira muito em torno das razões. Agora, o surpreendente é quando você descobre que dentro de você há uma capacidade de amar que independe das razões. Digamos que 90% do seu amor você ame a partir de razões. E é muito simples. O outro faz alguma coisa que merece a sua predileção. O outro representa alguma coisa que merece a predileção. O outro realizou alguma coisa na vida que abriu seus olhos para que você percebesse, e de repente o seu amor caminhou naturalmente em direção daquele que despertou isso em você. Mas você também não pode negar que mesmo quando você tem razões para amar alguém, de vez em quando o amor esbarra em você sem razão nenhuma. E você descobre uma fonte de gratuidade. O outro não fez nada por você. O outro não falou nada para você. Mas o seu olhar atingiu e você foi capaz de amá-lo mesmo sem ter razões. Se eu amo naturalmente aqueles que me dão razão para amar, e se boa parte do meu amor, se os 90% da minha capacidade de amar estão movidos, estão na direção daqueles que me dão razão, a conversão é a gente diminuir um pouco esses 90% para dar maior espaço àquele amor que não tem razão. Porque somente no momento em que a gente descobre o amor que não tem razão, é que nós vamos entrar no sentimento mais profundo que Deus nos ensinou através de Jesus. Se você for pensar, Jesus tinha muito poucas razões para amar os seus. Traiu o tempo todo, os amigos traíram, os amigos mentiram para ele. E se você humanamente quiser dizer que Jesus não tinha muitas razões para continuar amando seus amigos, você está certo. Porque você faz a sua análise a partir desta lógica que é comum nos dias de hoje, que sempre foi comum na história da humanidade. Nós continuamos amando à medida em que o outro corresponde àquilo que a gente espera dele. Mas e se no momento que deixa de corresponder e você descobre que mesmo assim você continua amando, então de alguma maneira você está vivendo a consequência daquela ejaculatória que a minha mãe me ensinou quando eu era criança, pedindo ao coração de Jesus que ele me desse um coração semelhante ao dele. Quantas vezes eu como criança rezei isso sem entender? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ter um coração semelhante ao coração de Jesus significa você entrar nessa porcentagem menor de amar sem razão e dilatar. Você não conhece nem 1% da humanidade, mas você pode amar essa humanidade inteira. O significado do amor cristão nos coloca na possibilidade de quem quer que seja que a gente encontrar hoje pela vida, mesmo que eu não tenha a oportunidade de conviver, mas que o meu encontro seja amoroso. Há uma palavra bonita que traduz o amor, que se chama gentileza. A gentileza é aquela demonstração de amor, esse amor gratuito. Você nunca viu aquela pessoa na vida, mas naquele momento, a sua reserva de amor, esse amor que não precisa de razões, exerceu um domínio sobre você. E quando você foi dominado por este modelo de amor gratuito, o mundo inteiro ganhou naquele gesto. Porque onde existir uma pessoa agindo em nome da gentileza, o amor de Deus estará prevalecendo no mundo. Onde existir uma pessoa hoje disposta a viver o amor da gratuidade, Deus estará vencendo a partir dela. Esse é o desafio de todos nós. Você sabe muito bem quanto é que você tem de amor gratuito dentro de você. Eu sei muito bem quanto que eu tenho dentro de mim. É disso que nós estamos falando, minha gente. É a gente descobrir que quando o outro é intragável para mim, eu tenho que me desdobrar na direção dele. Não é por uma questão de vaidade, você ser melhor que ele. Não, não.
É para que os ódios do mundo diminuem a partir da nossa capacidade de amar. Às vezes nós temos aí tantas pessoas que não gostam de nós, tantas pessoas que falam mal de nós, que nos tratam mal. Nós não temos que dar o mesmo resultado. Não, nós não vamos negociar com a mesma moeda. Porque assim nós tornamos o mundo pior do que já é. Eu não quero um mundo pior, você quer? Eu tenho certeza que não. Então fazer a diferença nessas pequenas medidas, e a gente cresce como pessoa, a gente se aproxima de Jesus. A gente fala tanto que a gente quer ser semelhante a Jesus, mas Jesus tinha uma facilidade imensa de amar os que odiavam. Aqueles que o odiavam, ele amava mesmo assim. Aproximar-se daqueles que nos tratam mal e oferecer um gesto de gentileza é um jeito bonito que a gente tem de mostrar que nós não estamos em guerra. Porque às vezes o nosso silêncio pode dizer que nós estamos em guerra também. Não? Aproximar-se, tratar bem, receber bem o que chega, mesmo que ele não goste de você. O problema é dele, é ele que não gosta. Você faz o seu esforço de trabalhar a sua humanidade, por quê? Porque você não quer se juntar ao cordão do ódio no mundo de hoje. Acho lindo, minha gente, a capacidade que Jesus tem de olhar para os miseráveis e pensar que essa religião começou assim. Pensar que tudo isso é motivado por essa mística. O absurdo de um Deus que prefere os pobres, o absurdo de um Deus que prefere os fracos, o absurdo de um Deus que prefere os pecadores. De você pensar que onde existe a miséria humana, ainda que seja aquela que nos envergonha, lá o amor de Deus grita, pede passagem. E quem sabe pensando assim, nós vamos deixar de vestir essa vaidade da santidade, nós vamos retirar de nós as máscaras que muitas vezes nos impedem de nos aproximar dos outros, porque a gente acha que a gente é melhor que eles. Quem sabe assim a gente vai ganhar um olhar diferente, mais misericordioso, sabendo que na fragilidade do outro eu também estou espelhado. Que quando eu olho para o pecado do outro, eu estou vendo o meu também, que por isso talvez eu rejeite tanto, porque eu estou vendo no outro aquilo que eu não gosto de ver em mim. Deus tem que abrir os nossos olhos para essas coisas, minha gente. Porque o tempo todo Jesus se ocupava dessas pessoas, ele não tinha medo. Ele não tinha medo das prostitutas, ele não tinha medo dos ladrões, porque ele sabia muito bem quem ele era e o que ele podia fazer na vida delas. Tomar posse desse olhar de Jesus para que a gente comece a olhar o mundo com olhos diferentes. Tomar posse desse jeito específico de Jesus ser, para que nós possamos ser, nas pequenas medidas, também como Ele. Que não caiba dentro de nós essa santidade vaidosa que nos distancia dos outros, não. Se a sua santidade lhe distancia daqueles que precisam da sua misericórdia, cuidado, porque você pode estar no caminho errado. Quanto mais Deus está em nós, maior será a nossa capacidade de olhar para os calvários do mundo e dele nos aproximarmos com reverência. Padre Fábio, boa noite. Meu marido me traiu há 19 anos, voltamos, mas eu nunca mais confiei nele. E eu acho que estava certa, pois há alguns dias peguei uma conversa dele com uma mulher que ele nem conhece pessoalmente, marcando o encontro. Estou vivendo um inferno, ouvi sua mensagem sobre o perdão, amor, defeitos, e eu não consigo nem olhar para ele. Ele tem acabado com a minha vida. Estamos juntos há 26 anos, hoje tenho 40 anos e sinto que perdi toda a minha vida ao lado dele. Como perdoar? Minha filha, o perdão é, antes de qualquer coisa, um banho de amor próprio. Porque quando eu perdoo, eu expulso de mim o lixo que porventura o outro resolveu deixar. Sempre que eu decido perdoar, eu estou decidindo de maneira inteligente pelo meu bem-estar. Eu estou optando. É claro que o meu perdão tem repercussão na vida de quem eu perdoo, mas o primeiro a ser beneficiado com o gesto sou eu. Agora, o que é interessante é você identificar. Talvez essa nova traição seja uma consequência de uma vida que vocês não souberam articular bem.
O casamento não é mágica, gente. Viver casado não é brincadeira. Requer uma administração diária, uma renovação diária da fidelidade, requer colocar na mesa todas as questões que envolvem a vida dos dois. E como você mesma disse, essa desconfiança que você nutriu a vida inteira não adiantou de nada, né? Porque desconfiança não evita a traição, às vezes até acelera. Porque por isso que é tão interessante a gente perdoar de verdade. Pode ser que você não tenha perdoado naquele momento que você precisou perdoar, e por isso a sua relação com ele foi tão pesada, tão difícil, a ponto de haver uma outra pessoa nessa história novamente. Agora pode ser que não. É que às vezes em alguns momentos da nossa vida, a gente não tem nem como chegar ao resultado da pergunta que a gente faz. Às vezes a gente não tem como investigar o porquê das coisas. E só nos resta o como. E agora? Como é que eu vou administrar esse momento da minha vida? Uma coisa é certa. Você não pode perder agora a vontade de viver, porque terá de administrar um novo momento de traição. E tem outra coisa. Se você ama esse homem, se ele é importante para você, apesar de tudo que ele errou, não desanime dele. Mas você pode ter certeza que se você não fizer a experiência da confiança, não há vínculo possível. Você vai ficar eternamente desconfiada porque um dia houve uma traição, porque um dia houve um momento em que ele não foi fiel a você. E isso passa pelo relacionamento. Isso passa pela capacidade que o casal tem de restabelecer o vínculo que um dia foi quebrado. Tá certo? Estou falando de uma situação que eu não vivi na pele. Pode ser muito teórico para você. Mas uma coisa é certa. Quando o perdão acontece de fato, torna-se muito mais tranquilo recomeçar. Se não há o perdão, a experiência do recomeço é sempre mais difícil. Eu espero que você tenha sabedoria para administrar esse momento. Porque nós, ainda que você não tenha vivido a traição num casamento, mas o tempo todo nós precisamos administrar o fato de não sermos fiéis como gostaríamos de ser. Nós depositamos muita esperança, em tantas realidades, e aquilo não acontece como a gente precisava esperar, como a gente esperava que acontecesse. E você precisa se reconciliar com a vida. A vida não é como você sonhou que fosse. Mas não adianta ficar reclamando, ela não vai mudar porque você está reclamando. Ou você se reconcilia com ela, ou você perde a oportunidade de saborear o que ela tem a lhe oferecer. Que é assim, é interessante, Às vezes nós ficamos prestando muita atenção no não que a vida nos disse, e porque nós estamos ficcionados no não que recebemos, a gente perde a oportunidade de perceber as portas que foram abertas a partir daquele não. E que às vezes são muito melhores do que aquilo que a gente esperava. É uma questão de sabedoria. Muitas vezes, eu tenho um olhar viciado sobre a minha vida. Fico localizado sempre nas mesmas expectativas, nos mesmos posicionamentos. E de repente, um movimento da vida me retira dali, e eu acho aquilo desagradável, desconfortável. Mas se eu vivo o movimento de repente perceber que alguma coisa está saindo do meu controle, e eu espero com serenidade as coisas se ajeitarem, ou até mesmo vou ajeitando à medida que posso, de repente eu me surpreendo com algo que era muito melhor do que eu esperava. No não da vida, nós também encontramos possibilidades, e às vezes muito mais significativas do que aquelas que nós já havíamos construído para aquele momento. É por isso que é bom a gente ter bons amigos do nosso lado, porque são eles que nos ajudam a descobrir esses caminhos no meio do mato. Sim, porque dependendo da situação é como se nós estivéssemos no meio de uma selva. Fica tão difícil o entendimento. Uma morte, uma traição, como é o caso dessa moça, a perda de um emprego nesse momento de crise que o país atravessa, tantas seguranças
que antes estavam garantidas, de repente não estão mais. E aí você até descobre o desconforto que o amor é insegurança o tempo todo. O simples fato de amar já nos coloca num contexto de insegurança. Ah, padre, mas o amor nos dá segurança? Dá, mas no avesso dele é pura insegurança. Medo de perder, medo de que vá embora, medo de que não aconteça como você esperava. Então, no meio dessa selva toda, a gente precisa ouvir, fazer bastante silêncio, prestar bastante atenção em nós, porque nós temos essa mania, né, de no momento da dificuldade, a gente não se ouve, a gente não presta atenção em nós mesmos. E não espere que Deus traga um recado de fora, viu? É por dentro que Ele fala. A voz de Deus não é uma voz que vem de fora, ela vem de dentro. E só escuta quem se cala. É na experiência de ficar quieto, a quietude será sempre uma oportunidade que Deus terá de falar conosco. Não espere que essa voz de Deus venha de fora. Ela irromperá em você. E às vezes no meio dessa selva de tantas dificuldades, é no ato de calar-se que você terá condições de ouvir a voz que chama. Qual é a direção que eu preciso ir? E Deus lhe falará através de pessoas que te amam, que estão próximas, que te amam de verdade, pelo amor de Deus. Não vai escutar os que não têm um comprometimento real com a sua vida. Porque gente que dá palpite errado na nossa vida está cheio. Não confunda a voz de Deus com a voz de gente conhecida somente. Este recado será dado por dentro, através de pessoas que falarão com você numa linguagem que você vai entender. Que é assim que é interessante ouvir a voz de Deus, reconhecendo-a no mais íntimo de você, naquele que confirma de fora o que você já sabe que precisa fazer para superar esta ou aquela questão. Volto a dizer, você escuta a sua voz quando o outro vem e diz exatamente o que você já está se dizendo há muito tempo. Ali existe uma confirmação da voz que Deus lhe soprou com a voz que Ele confirma naquele que chega. Obrigado pela companhia. Eu espero que você possa fazer uma bonita experiência de abrir os caminhos nessa mata que é a existência, ouvindo a voz de Deus que fala em você e através daqueles que te amam. A pessoa não quis se identificar, ela só pede uma orientação. Padre, tive 4 filhas, foram 4 cesáreas e eu não me sinto bem esteticamente. Fiquei com a barriga muito grande, cicatriz e fora os seios que não gosto por serem muito pequenos. Tenho muita vontade de fazer plástica, colocar silicone, mas tenho medo do que pode acontecer. Será que Deus aprovaria isso, padre? Eu tenho certeza que me sentiria melhor comigo mesma e na relação com meu esposo. Temos 37 anos e acabo ficando mais velha que ele. Tudo isso atrapalha um pouco a nossa relação. Eu preciso estar bem comigo para estar bem com ele e com as minhas filhas. Minha filha, essa é uma questão que você está vivendo e que muitas outras pessoas também passam pelo mesmo conflito, né? Algumas não chegam nem buscar uma orientação e já fazem a cirurgia plástica, se sentem livres para isso. Agora você tem um residual aí, né, que talvez tenha vindo dos pais, da orientação religiosa que você teve, que lhe faz querer perguntar a um padre a respeito, né? A igreja não se opõe à ciência de maneira alguma, né? E a igreja, não sei nem se ela já se pronunciou, né, oficialmente a respeito dessas questões. O que a igreja nos faz é sempre nos orientar para que a gente não caia nas facilidades que a vida vai oferecendo, que muitas vezes retiram de nós a oportunidade, por exemplo, da disciplina. Eu particularmente acho um absurdo, por exemplo, que algumas pessoas façam uma lipoaspiração quase que de 2 em 2 anos, porque não conseguem viver uma disciplina quando depois que tem o resultado da lipo, né? Quantas vezes eu encontro a pessoa falando isso? Quando eu precisar faço de novo. Não tem que ser assim, né? Por exemplo, eu acredito que no seu caso seja uma situação muito justa.
A mulher realmente, depois de ter tantos filhos, ela acaba tendo, algumas cirurgias são até necessárias, né? Para você ter a reconstrução interna da musculatura que vai ficando frouxa. Eu acho que é direito da mulher ela buscar os recursos que a ciência oferece para que ela recupere essa autoestima. Não vejo que isso seja um problema, né? O problema é quando nós colocamos isso de maneira exagerada e até mesmo como uma prioridade diante de tantas coisas na vida, que às vezes isso não seria tão importante, tão necessário. Se você acha que isso vai fazer bem ao seu casamento, se a sua autoestima vai ficar melhor, converse com seu esposo. Se você tem condições financeiras de fazer a cirurgia, procure um bom médico, né? Procure um bom profissional que vai lhe dar condições, sobretudo por causa dessa questão da gravidez. Eu sei porque eu conheço mulheres que precisaram dessa cirurgia reparadora. Eu não me esqueci o nome dessa cirurgia, não me lembro mais. É necessária para muitas mulheres e não é nenhum problema você se orientar. De repente você vai, conversa com o médico. É preciso que essa cirurgia não seja interpretada de maneira banal, né? O pecado está aí. É quando você começa a banalizar o procedimento, quando você começa a colocar isso como sendo uma rotina da vida agora. Então eu vou fazer 30 plásticas, porque tudo em mim que está precisando de modificar, eu não sei conviver com isso. Eu acho que o pecado é toda vez que nós começamos a cair nesses relativismos que colocam o valor da pessoa humana aquém de tudo isso, de todas essas aparências, né? Não é bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, quantas crianças são traumatizadas porque tem a orelha de abano, né? Meu Deus do céu, a gente mesmo orienta, vai lá, se você tem a oportunidade, leva seu filho, corrija o mais rápido possível, para que essa criança não fique sofrendo com o desconforto de ter uma orelha que pode estar consertada. Se a ciência está ao nosso serviço, vamos fazer uso dela, mas um uso consciente. Tendo sempre, eu acho muito justo que você faça essa reflexão. Que você coloque, por exemplo, que a cirurgia vai fazer bem à sua autoestima, que vai melhorar a sua relação com seu marido, a sua relação com seus filhos, que vai te deixar mais feliz. Eu acredito, minha gente, que Deus está sempre do lado do bom senso. Então, tenha como regra o bom senso. Deus nos fala através da nossa consciência. Está exagerando? Será que eu estou exagerando na busca pela minha boa aparência, né? Será que eu estou exagerando em buscar recursos para ficar cada vez mais jovem? A gente tem que se utilizar dos recursos que tem. Claro, os recursos estão aí para tornar as pessoas mais dispostas, mais jovens durante mais tempo. Mas muito cuidado com as escolhas que a gente faz, né? A atividade física, por exemplo, ela vai dar ao seu corpo mais disposição, ela vai manter a sua musculatura mais forte para você envelhecer com mais qualidade. E muita gente relativiza, né? Ah, que bobagem, a musculação é vaidade, a academia é vaidade. Não, não é bem assim. Pode ser que ali tenha gente que vai procurar o exercício apenas como vaidade. Mas existem muitas pessoas que já estão conscientes da necessidade de uma atividade física como melhora do corpo, que repercute na alma e no espírito da gente. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Se existe um recurso para ajudar, quantas pessoas, gente, aquelas crianças que têm o lábio leporino, né, precisa da cirurgia. A cirurgia plástica está para isso. Ela recupera a autoestima em muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma necessidade mesmo de fazer aquela cirurgia para reencontrar o equilíbrio pessoal. Nós não vamos nos opor, agora é uma questão de você fazer a sua análise, de você estar em paz com a sua consciência, com todos os recursos que você busca para reencontrar essa autoestima, já que hoje a ciência está avançada. Agora é uma boa questão, o que a igreja diz sobre tudo isso, né? A gente vou procurar saber um pouco mais. Agora, posso lhe garantir que tudo isso que passa pelo bom senso, que não é exagero e que realmente vai
ser buscado, o recurso vai ser buscado por um bem maior, um bem-estar do ser humano, né? Eu acredito que nós estejamos fazendo o que é correto. Buscar, a partir do bom senso, o que realmente vai nos... Só sei que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abusar dos recursos e a gente ficar... esquecer o fundamental, né? Eu acho que a vida humana, ela tem tantas riquezas que a velhice vai nos dar, né? Claro, envelhecer bonito, envelhecer com dignidade. Eu não sou contra isso, não. Eu sou contra os exageros, né? As caras plastificadas que retira dela até o direito de demonstrar que está feliz, né? Às vezes a pessoa tem a mesma cara em todas as situações, né? Você está sorrindo? Não, eu estou chorando, é que não parece. Aí é que está o risco. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.